Depois de 4 anos de governo Bolsonaro, havia muita expectativa para saber como os direitos humanos seriam tratados pelo novo governo que estava chegando, né, o Lula 3. O Anderson Moraes está aqui para nos contar como foi o ano 2023 no sentido aí dos direitos humanos. É o que a gente vai ver agora no Plantão do Meteoro. Anderson, meu amigo, que bom te ver novamente aqui. É um prazer enorme, Sofia, voltar depois de um longo inverno a Trones, né? Queria te falar que você é uma pessoa muito querida e é muito bom voltar a essa casa que é tão importante, como eu sempre falo, para o Brasil que a gente precisa. Né? Então, e estendo essa minha alegria ao nosso amigo Meteorito, que também te mandou um beijo. Mentira, ele não Ok. mandou beijo, não. Não, mas é verdade, porque se ele te mandar um beijo, eu saio correndo. Porque eu conheço o Eu ficaria Meteorito, ele é uma preocupada. Eu ficaria preocupada. Eu ficaria o preocupada. Sufi te mandando um beijo, ele estaria apresentando o programa num circo, né? Sofia, é um prazer, ótimo 2024 para a gente, só que nunca para, né? O Brasil não para. Não. A gente descobriu na prática que o Brasil não para. E 2023 me chamou muita atenção, e de muita gente, que aumentaram os números de denúncias em relação a violações de direitos humanos. Então, esse é o motivo da gente falar sobre esse tema hoje, né? Uhum. E por quê? A questão é, por que que aumentou essas denúncias? Né, baseado no Ministério dos Direitos Humanos, para quem não sabe, às vezes não está aqui nesse planeta, do nosso querido Silvio Almeida. Né? Então, esse é o nosso papo de hoje. E muito interessante, se você puder pôr aí, foi uma provocação a partir de uma matéria do G1, Sofia, que eu acabei pensando nessa matéria. Vamos ver aí essa matéria aí, um pouquinho dela. Nem precisa ser toda. Beleza. Aqui no Brasil, o número de denúncias reportadas ao Disque 100, serviço do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, aumentou em 2023 em relação ao ano anterior. Há pouco mais de uma semana, a morte da Maria Flor Silva Rodrigues, de apenas 1 ano, chocou a cidade de Papagaios, em Minas Gerais. O bebê chegou ao hospital com hematomas, afundamento de tórax e lesão na cabeça. A família já vinha sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar após denúncias de abandono e falta de cuidados. A Polícia Civil deve concluir o inquérito neste mês. A mãe e o padrasto de Maria Flor estão presos por suspeita de maus-tratos. No ano passado, aumentou o número de denúncias como essa ao Disque 100. De janeiro a dezembro, o Serviço do Governo Federal, que recebe ligações anônimas sobre violações de direitos humanos, registrou 45% a mais de denúncias em comparação com 2022. Foram uma ideia, é isso? 45% de aumento. É bastante coisa, né, Anderson? Mas aí me diz, isso é uma boa notícia ou uma má notícia? Pegadinha, né? Pegadinha. Pegadinha. Vamos por partes. Pela questão de direitos humanos, pelos direitos humanos, sempre quando a gente sabe de mais violência, nunca é gostoso. Nunca é gostoso, claro. Isso mostra que a gente ainda tem muito a fazer. Mas tem um outro lado, que é a gestão do Ministério do Silvio Almeida. Porque aconteceu? a questão esse 45% é porque teve 45% mais violações, ou esse 45% é porque a gente está sabendo de violações que já estavam acontecendo antes, ou a gente não sabia? É o que falam, né? Será que o mundo hoje a gente tem mais informação e acaba denunciando mais? É a mesma lógica, né? Existem sim aumentos, existe aumento de violência, você pega dados aí, por exemplo, de instituição igual o SESEC, né? Você conversa com jornalistas que só cobrem violência policial, você pega fogo cruzado, você vai ver aumento de violência. Mas a questão aqui também é que hoje o Ministério ele tomou uma atitude de trazer qualidade para o serviço de atendimento que nós estamos vendo. Então, funcionava assim, para você ter uma ideia do que nós estamos falando aqui, Sofia, que é bem delicado. No governo anterior, esse DISC, ele era muito utilizado, olha que loucura,
para denúncia de professores ou de pessoas anti-vacina, por exemplo, Ai. professores, pessoal da área da saúde, então ficava ligando para fazer essas denúncias. Isso mostra o quanto objeto foi. Todo dia a gente levanta esse tapete, a gente vê mais e mais destroços de um ex-governo que não trouxe nada positivo. O que aconteceu na administração do Silvio Almeida? Uma das coisas que ele perceberam foi o seguinte: o telefone era um telefone de WhatsApp, né, com DDD, um telefone, e ele percebia que era difícil as pessoas memorizarem esses números. Então, o que aconteceu? Você tinha um número lá, e esse número, a pessoa, para memorizar, eu vou até tentar pegar numa colinha aqui, era DDD de Brasília, né, 61, daí era 99610100. Então, imagine você decorar. A gente já tem tantas coisas para decorar nesse mundo moderno. Imagine decorar um número tão extenso. O que fizeram? Pegaram e vamos fazer. A gente tem que simplificar isso. Por que também funciona as denúncias de violência contra a mulher, o bombeiro? Porque são 3 números no máximo. Daí isso fica muito mais fácil. Daí eles fizeram o Disque 100. Com o Disque 100, todo mundo acaba decorando e consegue fazer essa denúncia. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que eu estava pesquisando sobre o assunto, é o quanto eles estão preocupados também com quem recebe essa informação, sabe, Sofia? Com quem está ali. E isso, porque eu vou falar minha experiência pessoal, tá? Eu fui de call center. Eu já comentei até aqui no Meteoro tempos atrás. E não é fácil. O pessoal tem uma visão muito distorcida, achando que aquele cara está ali para te incomodar. Não, ele é um trabalhador. E às vezes não é fácil para quem não recebe um treinamento adequado conversar com o cliente, paciente, seja quem for. E uma preocupação do Ministério foi essa. Foi fazer com que eles tenham treinamento, porque imagina, Sofia, eles estão recebendo ligações, estilo CVV, sabe? Sim. Aquele órgão que ajudam pessoas que estão, às vezes, querendo tirar a própria vida, estão desesperados. É uma mulher que não sabe sair de um relacionamento abusivo, é uma criança violentada, tudo isso. Então, eu imagino o preparo que precisa ter. Então, eu parabenizo o Ministério por se preocupar com a humanidade também de quem está recebendo essa informação. Isso é de suma importância. Mas eu queria voltar, que você falou assim, Anderson, mas será que aumentaram os números? Tem os aumentos, a gente sabe que tem os aumentos, mas é importante também a gente vir aqui fazer uma reflexão a partir do que foi 2023 também, algumas coisas que... Porque às vezes as pessoas falam assim, Sofia e Anderson, o que é essa tal violação de direitos humanos, para a gente entender melhor? Eu acho que agora a gente pode rapidamente aqui trazer relembrar, né? Vamos relembrar alguns casos para que as pessoas tenham noção. Primeiro a gente começa, que é uma matéria do Jornal Empoderado, que foi feita para relembrar o ato do 8 de janeiro dessa semana, que passou agora, que fala do ato de 2023, das maiores barbáries da história do Brasil. Nunca se viu uma coisa daquela, que foi a destruição dos 3 poderes, né? Essa matéria que nós fizemos no Jornal Empoderado, ela diz sobre isso. Esse foi um livro que é interessante, que é um livro que conta sobre como foi a tal frente ampla para voltar a organizar o Brasil. E no final eu termino com uma figura que hoje está sofrendo todas as violações de direitos humanos, que é o padre Júlio Lancelotti. Sim, alvo inclusive de um pedido de CPI em São Paulo, né? Um pedido de CPI que é muito interessante a gente... Aí não é o tema aqui, mas essa CPI ela traz uma forma de a gente entender o que é essa questão de direitos humanos. A forma, eles querem tanto atacar o padre Júlio, o ódio é tão grande, que pelo que eu entendi de alguns parlamentares que assinaram a tal CPI, foram induzidos por outros temas e não o tema central, que era o padre Júlio. Então, isso tudo é violação de direitos humanos. O ataque do 8 de janeiro foi uma das vezes, assim, né,
a gente entende o trabalhador, a gente luta ainda mais, eu faço um trabalho diário com os mais vulneráveis, mas foi a primeira vez que eu olhei uma ministra do STF e eu me compadeci com ela. Né? Porque quando ela chora numa abertura da casa do STF, porque ninguém nunca imaginou, a gente está falando das pessoas mais podres que puderam passar e passam ainda, infelizmente, por esse planeta. Eles defecaram em órgãos públicos, eles destruíram peças que são irreparáveis, valores Exatamente. irreparáveis. Aquela cena horrível de derrubando o relógio. E a ministra que Isso, você se referiu foi a Rosa Weber, né? Que, a no Rosa caso... Weber. Depois do 8 de Então, 1, o isso, que mais que a gente teve? depois do 8, a gente pode lembrar aqui, a gente tem a vinícola, né? Que é um dos casos, assim, que a gente... A gente cobriu bastante aqui no Meteoro essa história. A vinícola, para mim, me toca, porque é a prova que a gente ainda vive num país que se enxerga com pessoas que veem o corpo dos seres humanos de formas inferiorizadas, e está tudo bem colocar essa pessoa em situação análoga à escravidão. Essa matéria fala que fizeram um acordo, uma TAC, quem não sabe é um termo de ajuste de conduta, que as vinícolas terão que pagar indenizações em torno de 7 milhões. Tudo bem, tá tranquilo, eu acho que tem que ter isso mesmo, a TAC é importante, mas essas vinícolas tiraram o mais importante dessas pessoas, né, que é a sua humanidade, né, Sofia? Que é o seu direito de ser respeitado como um ser humano que minimamente só pediu para trabalhar, ela só estava ali para trabalhar. E ela foi posta em quartos sem condições, comidas precárias, e aí a gente teve esse caso da vinícola, que é um outro caso. E aí a gente tem também um outro caso que chocou o Brasil, para a gente relembrar, que foi esse caso absurdo, que é o típico... Estava desacostumado dessa sua... Eu tenho que te falar uma coisa, estava desacostumado dessa sua respiradinha, quando que a coisa é pesada. Essa aqui é, assim, tipo, Olha, muito tudo é simbólico, ruim, né? mas a mulher branca no seu lugar de privilégio, colocando o seu, olha com quem você está falando, a frase clássica, né? E ele fala uma coisa depois, após a ocorrida, né? O trabalhador de aplicativo, que é: eu me senti como escravizado, isso daí é um absurdo. E ela chicoteou ele, então foi uma cena pesadíssima. Aí depois vem com aquela ideia de não estou bem de saúde, ela deu dessa também, né? Essa Sim. Sandra, ela era ex-jogadora de vôlei. E aí, uma última violação que eu queria discutir com você aqui, Sofia, que é uma violação que vamos entender da seguinte forma: o que aconteceu na matéria da Ponte, do meu amigo Fausto, lá, um cara incrível nesse trabalho da Ponte de jornalismo investigativo e criminal, que é o seguinte: esse rapaz, eu conversei com a irmã dele, a Elisângela, é o Raul, ele é um menino que é um pichador, e ele estava junto com um colega, ele parou num supermercado na zona sul de São Paulo para fazer uma pichação. Você quer discutir se pichação é legal ou não? Não é a questão aqui. A questão é: populares viram eles ali, confundiram ele com um ladrão de bateria de carro, que eram ladrões que já estavam rotineiramente roubando ali os carros. O que fizeram as pessoas? Correram atrás dele e espancaram ele até a morte dentro do banheiro desse supermercado. Tanto é que dos pedidos da família são as câmeras do supermercado. Do que nós estamos falando aqui? O menino podia estar pichando ou até roubando a bateria, mas ele não tem o direito de ser violentado e morto ou espancado como um bicho, coisa que a gente não faz nem com bicho, pelas pessoas. Uma coisa que eu fico pensando, que se falava muito do olho por olho, dente por dente, a gente tá muito pior do que olho por olho, dente por dente, né? Tirar uma vida por causa de uma bateria. E eu acho engraçado que os conservadores falam tanto, inversão de valores. O que é você colocar a propriedade acima da vida? Isso que é uma inversão de valores.
É desse lugar que nós estamos falando aqui. Você pode querer discutir se a pichação é legal, não é esse a questão. Porque se a gente entrar nesse lugar, imagine, vamos pôr da seguinte forma: eles vão atacar os três poderes. Você já pensou pegar, circundar aquele espaço, pegar todas aquelas, sei lá, milhares de pessoas que estavam lá e jogar eles num campo de concentração e baterem neles, mano? Jogar e pôr em fogo. Gente, a gente tem que avançar. Os direitos humanos que nós estamos discutindo, e discutimos todos os dias, é que nós temos que ter saídas para as coisas de forma num mundo civilizado. A gente está falando de inteligência artificial e aqui a gente mostrou violações de direitos humanos que lembram a Idade Média. Simples assim. Então, acho que esse é o grande gargalo, Sofia, é que a gente tem que começar, nesse novo governo, a parabenizar a modernização do Ministério, das pessoas que ali trabalham do Ministério dos Direitos Humanos, porque, assim, tem que facilitar as denúncias, mas a gente quer que um dia não tenha denúncia. Eu quero um dia poder ligar, Sofia, para minha amiga Carla Recife, que está lá no Ministério dos Direitos Humanos, e falar assim: quantas denúncias nós temos aí? Nossa, caiu 90%. A gente não tem nem o que fazer aqui, fica aqui. É isso que a gente quer. As violações de direitos humanos, eu falo sempre isso. Eu não quero que o menino do tráfico de drogas morra, mas eu não quero que o policial morra, eu não quero que ninguém morra. Não quero. É isso, a gente tem que ter uma sociedade onde uma mulher pode falar assim: eu não quero mais esse relacionamento. O homem entender e deixar que ela viva a vida dela. Ela não precisa ficar tendo medida restritiva, ela tem que ter medo de sair na rua porque o cara decidiu que ela é dele, né? É um produto dele, como ele compra um videogame ou um tênis. Então, falar de violação de direitos humanos, essa melhora no sistema, parabenizo o Ministério por estar fazendo isso, mas ao mesmo tempo eu torço que um dia o Ministério nos dê uma outra notícia. Olha, a gente está diminuindo drasticamente as ligações, quase não estamos recebendo ligações aqui de violações, porque a gente está percebendo que as pessoas estão conseguindo, Sofia, fazer uma coisa, primeiro, bacelar, Sofia, que é conversar, eu entender o lugar do outro. Isso é humanidade. A gente tem que ter uma internet que a gente possa discordar, mano. Isso é violação de direitos humanos quando você fala: Anderson, eu não gosto de arroz, eu vou lá e te ataco porque você não gosta de arroz, mano. Vou só para fechar aqui, eu fui ontem fazer uma cobertura, que eu fui convidado, de uma escola de samba na Baixada Santista. Sabe que tem do lado dessa escola de samba um motoclube de motociclistas? É legal pra caramba isso. Você vê o pessoal ouvindo rock no passado e o pessoal ouvindo samba. É isso, é o Brasil. É sobre isso que a gente está falando. Exatamente, exatamente. E eu acho, Anderson, que agora é trabalhar para construir esse Brasil que a gente quer aí, sem violações de direitos humanos. É sobre isso. Continue. Não, eu só estou falando que é isso que você disse. Você sempre está certa. Muito obrigado por estar aqui comigo, Anderson. Não, que é isso. Foi um prazer, mano. E vamos ter mais Anderson aqui no Meteoro. Se você quer ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo, seja membro do canal. E tchau, tchau para Anderson e para todo mundo que assistiu a gente até o fim. Até. Obrigado.